Então vamos começar você dizendo como é que conheceu Mário Covas. Mário Covas eu conheci em 1980 na refundação do PMDB, faz tempo, né? Então eu era muito menino ainda, em 1980 eu tinha 20 e tantos anos, e eu tinha como missão, dentro do PMDB, ajudar na refundação dos diretórios, de 3 diretórios aqui da capital, da Bela Vista, da Liberdade e da Consolação. E o Mário Covas comandava todo esse processo, ele era presidente da comissão provisória, ele comandava a refundação no estado de São Paulo. E com as reuniões que fazíamos costumeiramente, eu me aproximei do dia a dia do Mário Covas, e ele achava muito interessante o meu método de filiar novos personagens para o PMDB de então, né? Porque era difícil. Em 1980 ainda nós estávamos ainda com o rescaldo da ditadura, né? E falar em oposição era algo complicado, porque nós éramos oposição a Maluf naquela época. E eu abordava simplesmente as pessoas, eu era muito bom, era estudante, praticamente estudante, universitário, com toda a verba universitária. Eu abordava as pessoas nesses 3 bairros e quando eu percebia que eles eram de origem italiana, eu já ia imediatamente com a pergunta: você gostaria de fazer o Montoro governador do estado? E óbvio, naquela época era sentimento quase que consensual na cidade de São Paulo, sobretudo na Bela Vista, imagina, de que o Montoro, o oriundi, né, fosse governador, e as pessoas falavam: claro, o Montoro será governador, né? Aí eu já emendava, bom, mas para o Montoro ser governador, nós precisamos dar um partido para ele, então você precisa nos ajudar. E as pessoas se filiavam ao PMDB, sim, com muito entusiasmo. Então eu tinha certas facilidades em fazer quantidade de filiações. E o Mário Covas gostou dessa minha originalidade, e aí, então, em função disso, nós nos aproximamos, tá? E não nos tornamos íntimos no primeiro momento, mas o fato de ser jovem, de ser perspicaz, e coisa difícil para um descendente de japoneses, geralmente travados, eu ganhei certas simpatias do então presidente da Comissão Provisória, Mário Covas, por quem eu já nutria uma admiração grande em função da história que ele carregava. Ele já tinha, aliás, ele tinha história já. E nós começou aí a nossa vivência política, que foi uma vida muito ativa e muito rica, e que ela só terminou com o falecimento dele. Bom, aí em 82 você já participou da campanha? Sim, em 82 eu já membro do diretório do PMDB, da Bela Vista. Eu não me lembro se era vice-presidente, mas era alguma coisa. E o Mário Covas foi candidato a deputado federal naquela época. E o meu irmão era candidato a deputado estadual, e por conta disso eu fiz questão de promover a famosa dobradinha Mário Covas-Paulo Kobayashi. E aí sim a gente passou a conviver mais, e eu passei a conviver com a equipe do Mário Covas, que é a equipe do comitê de candidatura dele. Quem eram as pessoas, você lembra? Era a própria família, né? A dona Lila, a Renata, o Zuzinha. À época tinha todos os amigos dele, que eu vinha conhecer então naquela época, o Luiz Sérgio Marcondes Machado, né? O Michael Zeitlin, a mulher do Michael, a Neuza Zeitlin, ou seja, dezenas de pessoas, centenas talvez, de pessoas que trabalhavam no dia a dia, faziam uma militância aguerrida no comitê do Mário Covas, e eu me sentia muito dentro, né? Muito em casa, e fiz o possível para que a dobradinha Paulo Kobayashi, Mário Covas e Mário Covas-Paulo Kobayashi fosse uma dobradinha de sucesso. Foi sim. Se nós compararmos os mapas de votação do Mário Covas com o Paulo Kobayashi nas regiões onde nós trabalhamos, Mário Covas foi muito bem votado e Paulo Kobayashi foi muito bem votado. Talvez por força desse trabalho que nós fizemos. Aliás, quem coordenou essa dobradinha pelo escritório do Mário Covas à época foi a Neuza Zeitlin. Não sei se vocês vão entrevistá-la, mas talvez você tenha entrevistado o marido dela, o Michael Zeitlin. Né? Em 82 você chegou a acompanhar aquele processo de indicação durante os quatro vice de Montoro? Muito. Nós vivíamos o dia a dia da vida partidária. Nós tínhamos recém-fundado o PMDB nesses diretórios e participamos, sim. Participei daquela fatídica convenção no AMB,
onde o Mário Covas não foi derrotado por MDBistas, o Mário Covas foi derrotado pelo MR8 naquela época, que era uma claque muito organizada, foi derrotada pelo MR8. Mas talvez eu acho que isso tenha vindo a calhar. Talvez se Mário Covas fosse vice-governador naquela época, ele não tivesse tido a projeção que ele teve depois. E logo em seguida, quase como uma obrigação, o governador Montoro o indicou para prefeito de São Paulo. E lá foi quase como uma obrigação, o dever moral do Montoro indicar o Mário Covas para o segundo cargo importante. Se bem que, eu me lembro muito bem que o Mário Covas naquela época resistiu à indicação pelo fato de ser um cargo que nós chamávamos de biônico, né? E o Mário Covas aceitou, mas com uma imposição, a de que ele trabalhasse pela retomada das eleições diretas para prefeito de São Paulo. E acabou acontecendo na gestão do Mário Covas. Tanto é que ele exerceu o governo de São Paulo, na cidade de São Paulo, tão somente por 33 meses. Porque passou-se a emenda constitucional da época e com aquilo nós retomamos as eleições diretas para prefeitos na capital. E nessa época em que Mário Covas foi prefeito, você estava fazendo o quê? Eu era assessor do Mário Covas. Em 82, tão logo o Montoro foi eleito, eu combinei com o Mário Covas que queria trabalhar com ele. Até porque meu irmão era deputado, trabalhar com o irmão seria nepotismo. Então, para não ficar caracterizado como nepotismo, eu não queria trabalhar com meu irmão, eu queria trabalhar com o Mário Covas. Né? Eu havia combinado com ele que, de uma forma ou outra, nós estaríamos juntos. Mas o Mário Covas, na verdade, antes dele ser prefeito, nós tínhamos combinado isso, mas ele foi indicado secretário dos transportes. E naquela época o governador Montoro, através do tesoureiro do PMDB de então, o Fernando Gasparian, a pedido do Montoro, pediu para que eu fizesse parte de uma equipe para fazer a estruturação do PMDB aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. O Gasparian me convidou e eu disse ao Gasparian que eu tinha compromisso com o Mário Covas. Aí o Gasparian, muito educadamente, ligou para o Mário Covas naquela época e falou: olha, eu sei que o Serginho está compromissado com você, mas vamos fazer o seguinte, ele fica por uns meses aqui fazendo a reestruturação do PMDB e depois ele vai trabalhar com você. E o Mário Covas concordou. Logo em seguida o Mário Covas assumiu a prefeitura e ficou latente através do então secretário Nelson Fabiano, também amigo do Mário Covas, de longa data, que tão logo eu terminasse a missão de ajudar a estruturar o PMDB aqui em São Paulo, eu iria trabalhar com o Mário Covas. Tá bom, combinamos assim. Mas o tempo acontece, né? E deu muito trabalho montar a sede do PMDB de então. Nós montamos a sede do PMDB numa casa que era da Opus Dei aqui no Hospital do Paraíso, para você ter uma ideia, né? Isso é outra história. E logo em seguida o governador Montoro inventou uma tal de campanha das diretas. Por conta disso eu fui ficando no PMDB, sabe? Quando ela vai ficando, até que nós fizemos os grandes comícios das diretas aqui em São Paulo. Em 84 fizemos 2 comícios, né? Grandes comícios liderados pelo Montoro, pelo Mário Covas, o famoso movimento das diretas já. Terminado esse momento, quando se chegou à votação no Congresso Nacional de que não passaria mesmo a emenda das diretas e que Tancredo Neves seria o candidato, eu dei por encerrada a minha missão no PMDB e fui trabalhar com o Mário Covas. Então, eu comecei a trabalhar mesmo com o Mário Covas como seu subordinado direto em agosto de 1984. E a partir daí nunca mais nos desligamos. Aliás, até a partir daí ele nunca mais se viu livre de mim. Né? E como é que foi esse primeiro trabalho seu com o Mário Covas, assim, tão próximo? Era uma coisa que você queria? Era uma coisa que eu queria e eu era novo, como te disse, já naquela época. Eu tinha 20 e tantos anos, um pouquinho mais, né? Mas eu estava muito animado, porque eu queria participar do processo de retomada, do processo democrático e do processo da retomada da administração pública, né? No estado de São Paulo, sob a liderança do Mário Covas e do Franco Montoro. E então eu fui aquele famoso cargo, né? Quando você nunca teve experiência na administração pública, você assume o cargo de assessor. Então eu fui lá para ser assessor pessoal do Mário Covas. E logo nos primeiros dias, por conta de uma maquinação interna lá da assessoria, todo mundo sabendo quem eu era e sabendo que era uma pessoa muito proativa, né, que tinha rodinhas nos pés, como eles diziam na época, me colocaram para trabalhar pessoalmente com o Mário Covas, por isso o cargo assessor pessoal do Mário Covas. E a partir daí nós
giramos 1 ano e meio praticamente rodando a cidade de São Paulo diuturnamente. Eu digo que eu trabalhei até mais com o Mário Covas, porque eu tinha a obrigação de todos os dias ir buscá-lo em casa, porque o Mário Covas não andava com assessoria militar. Ele abriu mão da famosa figura do ajudante de ordens na prefeitura, ele não queria um militar ao lado dele. Se bem que existia o disfarce, o motorista era militar, tal, mas ele fazia de conta que não sabia, mas a pessoa que se reportava a ele não podia ser militar. Então essa pessoa era eu. Eu todos os dias ia buscá-lo pela manhã em casa, ficava o dia inteiro com ele e à noite ia devolvê-lo para casa. Portanto, eu acordava antes e ia dormir depois que ele, portanto eu trabalhava mais que ele. Isso eu dizia a ele e ele não acreditava. E como é que era esse período na prefeitura? A gente tem poucas informações, poucos depoimentos da época da prefeitura. Foi uma experiência, digamos, ímpar na vida de qualquer pessoa que naquela época estivesse trabalhando com algum político. Mário Covas, ele tinha a faceta política e a faceta de administrador. Você aprendia sobre 2 aspectos. Você aprendia como o político geria a administração e como o administrador fazia a política. Mário Covas sabia fazer muito bem as 2 coisas. Foi uma experiência tremenda para mim. Eu digo que ali começou a minha graduação e com quando ele assumiu o governo, eu fiz a pós-graduação em administração e política. Isso não é documento firmado em papel, mas é documento firmado na minha história, como convicção pessoal. Mário Covas era muito ativo, não tinha, era ímpar. Dá um exemplo, alguma coisa dessa época da prefeitura. O seu gosto pelo povo. Isso era da índole política dele. E ele gostava de fato do povo. Ele não era, digamos, maquinação política. Ele gostava do povo. E a sua vocação de administrador. Ele era um administrador perfeito, ele fazia com que ele gostava, ele queria que as coisas fossem feitas da forma mais perfeita possível. Não existia com ele meio termo. E ele era muito prático, o Mário Covas. Ele falava sim ou não. Não tinha ou talvez para o Mário Covas. E dificilmente tinha com o Mário Covas o depois eu resolvo. Ele, quando você levava um problema com o Mário Covas, e isso é bom, eu aprendi muito, exercito isso até hoje, ele esmiuçava em todos os detalhes o processo, o assunto, e decidia. E a partir daí você podia trabalhar à vontade. E ai de você se não fizesse aquilo que foi combinado, porque ele tinha uma memória, digamos, descomunal. Ele era um verdadeiro computador, né? Ele tinha uma memória de computador. Ele guardava de fato os detalhes, guardava números, guardava o ritmo do processo. Isso fez com que muitos de nós aprendêssemos a trabalhar naquele ritmo, e isso foi escola para a gente. Você lembra de algum caso com você, alguma coisa que você não correspondeu ao que ele estava esperando, ele deu uma bronca, cobrou? Olha, era difícil isso com o Mário Covas. Ele cobrava muito, sempre cobrava mais do que pedia, né? E até porque nós ficávamos fazendo marolas, né? Mas em específico não. No dia a dia com o Mário Covas a coisa sempre era complicada, as coisas eram complicadas, as resoluções dos problemas eram complicadas, ele nos ajudava muito e a gente tinha que dar muito da gente, era, digamos, sacrificante, mas era gratificante. Eu não consigo te dizer de alguma coisa em específico que eu possa ter sido cobrado por ter feito mal, e muito menos ter sido elogiado por ter feito bem. Né? Até porque eu, à época, assessor, na verdade, ele tão somente executa tarefas imediatas, tal. Ele não faz parte, às vezes, de um projeto maior. Tal. Eu era assessor, eu não tinha, digamos, a caneta nas mãos, eu tinha o poder, às vezes, só de tão somente dar o recado do chefe, mas eu não tinha cargo de direção na prefeitura. Então, você sempre acompanhava, por exemplo, na prefeitura teve aquele projeto de guias e sarjetas? Sim. Os mutirões de guias. Participei do primeiro ao último. Eu participei do primeiro ao último processo mutirão e eu vi Mário Covas ser engenheiro. Mário Covas nos mutirões não era prefeito, era engenheiro. Então eu aprendi também muito a administrar o pragmatismo do engenheiro, né? O cartesianismo do engenheiro Mário Covas. Ele era de fato o engenheiro nesses mutirões. Eu assisti todos, desde a sua primeira concepção, certo? A sua primeira realização até o último mutirão feito. Eu acredito que tenha sido há poucos dias antes do término do seu mandato na Prefeitura de São Paulo. Eram ações gratificantes. Aqui ficou marcado de fato como uma vocação de administrador do Mário Covas, que não se prendeu a grandes obras. O Mário Covas não deixou nenhum legado de
nenhum pirocão aqui na cidade de São Paulo. Mas ele deixou o exercício da democracia no processo, na formulação dos projetos da administração. E era uma coisa que ele gostava, né? Desses cargos públicos todos que ele ocupou, deputado federal, senador, prefeito, governador, o cargo de prefeito é que possibilita mais essa proximidade com a população e é uma coisa que ele gostava. Né? Ele gostava do povo e ele sabia o que fazer para o povo. E sem demagogia nenhuma. Ele pouco se utilizou de ferramentas de comunicação. A bem da verdade, ele não utilizou absolutamente nada. Né? Era uma briga constante do Oswaldo Martins com ele, por conta da pouca atenção que ele dava para um negócio chamado publicidade e propaganda. É assim, ele deixava bem claro, todas as vezes que se levava para ele um processo, digamos, previsão de despesas de publicidade, ele falava, com esse dinheiro construo mais uma creche. E mandava construir a creche e deixava de fazer a propaganda. Era típico dele e foi assim até o final. Né? Bom, e quando ele saiu da prefeitura, você saiu também? Sim. No mesmo instante, no veículo de trás. No mesmo instante, infelizmente, da saída dele da prefeitura, como ele saiu dirigindo o carro dele, não tinha espaço para mim no carro, né? Então, mas eu saí no carro de trás, fui até a casa dele e levá-lo, esse foi meu último ato dentro da prefeitura, levá-lo até a prefeitura, levá-lo até a casa dele, no carro de trás. No dia seguinte eu fui exonerado. Bom, aí depois então veio a campanha para Constituinte, né? Depois ele fez a campanha para senador, né? Em 86 ele foi candidato a senador e com uma votação estrondosa, fruto de todo esse trabalho que ele havia feito na cidade de São Paulo, que isso repercutiu no estado e de uma campanha muito maliciosa de parte dele na televisão, como poucos ele sabia usar a televisão, né? Sem ser movido por maquetagem, ele soube fazer o marketing dele, inventou lá, nos pouquíssimos minutos que ele tinha, de contar historinhas, né? Isso fez com que ele caísse de fato na empatia do eleitor e ele teve naquela época uma votação estrondosa, era recorde de votação, 7.700.000 votos. Isso fez com que ele se transformasse num senador respeitadíssimo, além de toda a história que ele já tinha, pelo fato de ele ter sido prefeito de São Paulo. Quando chegou no Congresso, ele chegou então com maior respaldo ainda, né? Agora, essa campanha de 86, essa decisão de contar as historinhas, isso foi decisão dele, né? Decisão pessoal dele. Foi da coordenação de campanha? Não foi. Até porque o que faltava para o Mário Covas era maquetagem, políticos vocacionados para isso, né? A assessoria dele era mínima, o comitê dele do Senado era tão pobre, era chinfrim, como a gente dizia naquela época, não tinha absolutamente nada. O comitê de campanha dele, me parece que tinha 3 ou 4 veículos somente. E assim ele fez a campanha para o Senado. Uma campanha pobre, digamos, além de franciscana, né? Além de franciscana, e conseguiu, fez uma votação estrondosa, fruto do carisma pessoal. E qual foi a sua participação nessa campanha de 86? Como sempre, membro da equipe de campanha, fazia parte daquele comitê. Naquela época eu era diretor da imprensa oficial, diretor comercial da imprensa oficial, e eu fazia o meu trabalho como diretor da imprensa oficial até às 6 da tarde, e a partir das 6 da tarde era um fiel cabo eleitoral dedicado ao comitê. E nos finais de semana, viagens pelo interior, andanças pela capital, ou seja, um trabalho mesmo, de fato, dedicado à campanha dele. Me dediquei tanto à campanha dele, em 86, que eu me esqueci da campanha do meu irmão. Meu irmão acabou perdendo. Meu irmão não foi eleito deputado estadual. Se bem que meu irmão tinha lá suas culpas, mas eu me esqueci da campanha do Paulo. Né? E foi tudo bem, isso foi bem aceito e tal. E o Mário Covas foi eleito senador e não era. Aquilo que eu sempre fiz na campanha, estrutura de campanha. Eu era conhecido por ele como o cara que montava a estrutura e ele confiava a mim a montagem das estruturas de campanha e a gente saía fazendo. E que ano que você foi para a imprensa oficial? Em 85, tão logo terminando, eu fui exonerado, né? Eu fui demitido pelo Jânio Quadros, se bem que se o Jânio não me demitisse, eu me demitiria, certo? Eu fui demitido pelo Jânio Quadros. Meses após eu assumi o cargo de diretor comercial da imprensa oficial, a convite do Franco Montoro, do então governador Franco Montoro,
no processo de transição do nosso companheiro Audálio Dantas, que estava saindo da imprensa oficial para ser candidato a deputado federal. Então eu fui à imprensa oficial para fazer uma ponte política para o governador Franco Montoro. E aí você ficou lá até quando? Não, eu fiquei tão somente quando o Quércia assumiu em março de 2007. O Quércia me fez a gentileza também de me exonerar, e eu tranquilamente aceitei a exoneração do Quércia e voltei para o dia a dia com o Mário Covas. Então, quando o Mário Covas assumiu o mandato de senador e logo em seguida o início da Constituinte, eu fui trabalhar com o Mário Covas na Constituinte. Fui seu assessor durante o período constituinte, fazia a ponte São Paulo-Brasília com certa constância, ajudava o Mário em todos os problemas pessoais dele, no dia a dia, no atendimento público, e fazia às vezes aqui no escritório aqui de São Paulo, no escritório pessoal dele, como um elemento também da assessoria de imprensa. Naquela época ele era muito assediado, né? E eu era uma espécie de ponte da assessoria de imprensa aqui na capital, na cidade de São Paulo. Tinha como missão, por exemplo, fazer o clipping diário dele, diariamente, acordar às 6 horas da manhã, ler todos os jornais, fazer a sinopse. Naquela época não tinha e-mail, não existia nada disso, e todos os dias às 6 horas da manhã eu lia 4 ou 5 jornais de São Paulo, fazia a sinopse dos jornais, digitando, corria até a agência dos Correios da Avenida Santa Amaro e passava por fax para ele, que só os Correios tinham fax. Imagina, né? Em 87, só uma agência dos Correios aqui na Zona Central tinha fax, que era a agência do Correio da Avenida Santa Amaro. E aí passava para o Senado Federal, para que ele todos os dias, logo pela manhã, soubesse o que já estava acontecendo na imprensa paulista, o que tinha sido noticiado pela imprensa paulista. E como é que é? Você ficava a maior parte do tempo aqui em São Paulo? A maior parte do tempo em São Paulo. Quando necessário, às vezes eu ia para Brasília para ajudar o Washington Mello, que à época era o assessor de imprensa do PMDB na Constituinte, portanto era assessor de imprensa destacado para atender o Mário Covas, e eu fazia, digamos, um pé para o Washington para São Paulo. Existiam algum contato assim pessoal, direto? Não, direto. Que situações que era? Era além de fraternal. Eu vivia mais na casa do Mário Covas do que na minha casa. Eu comia mais na casa do Mário Covas. Eu comia mais a comida da Lila do que a da minha mulher. Tá certo? Quando o Mário Covas desembarcava em São Paulo, eu era sempre o primeiro a estar presente e rodávamos, vivia com ele no escritório dele. Nós fazíamos tudo. Para o Mário Covas, nós éramos uma equipe dedicada, éramos poucos, né, mas porém todos dedicados. Nós tínhamos o Mário Covas não como ídolo, mas nós tínhamos o Mário Covas de fato como uma liderança. O Mário Covas era para a gente uma liderança. E naquela época você fazia de fato militância partidária, militância política. Você não fazia profissionalismo político, você fazia militância política. Era o que nós éramos naquela época. Éramos militantes das teses do Mário Covas. Certo? Quem eram essas pessoas, essa equipe mais próxima? Olha, além do Zuzinha, que era o filho dele, né, que felizmente para coordenar o escritório pessoal, e como não recebia dos cofres públicos, aí o Zuzinha podia ser, não era nepotismo. Além do Zuzinha, nós tínhamos uma equipe maravilhosa. O Frigério, que era o arquiteto Frigério, que também era dos quadros da prefeitura, era filho de um grande amigo do Mário Covas, um arquiteto, vocês conhecem. Nós tínhamos, no dia a dia, tanto o Edinho Tomás de Lima, que hoje é diretor da CPTM, aliás da CETESB. Nós tínhamos o Tião Farias, que hoje é vereador. Éramos poucos. Nós tínhamos o Faustinho era sobrinho do Mário Covas também, que naquela época estava incipiente. Lá no escritório nós tínhamos a sala do computador, lá nós tínhamos 2 XTs, era o Faustinho que comandava. Nós tínhamos a Emiliana, que era uma outra companheira nossa, militante também, jornalista. E nós tínhamos lá, olha, é difícil hoje me lembrar, mas nós tínhamos uma equipe de aproximadamente 8, 9 pessoas, fiéis, dedicados. Nós tínhamos o motorista, o Gomes, o famoso Gomes, que era o fiel escudeiro do Mário Covas, o Gomes, que era soldado da PM naquela época. E nós tínhamos uma equipezinha muito unida, assim, uma equipe, e tínhamos, é óbvio, todos os deputados, os simpatizantes políticos faziam parte daquilo que a gente já estava chamando incipientemente de covismo.
Né? Ali começava o covismo de fato, né? Era a turma do Covas, porque o Mário Covas ele tem 3 processos, né? Ele tem a turma do Zusa, que é a turma de Santos, né? Os amigos de infância, de juventude, de família, o conhecido como Zusa. Nós tínhamos a turma do Covas, que era aquela turma da prefeitura, da Avenida, e depois nós tivemos a turma do Mário Covas, né? A turma mais formal, os mais formais. Então nós tínhamos praticamente naquela época a fusão desses 3 agrupamentos em torno da liderança do Mário Covas. Bom, você conviveu muito com a família, né? Como é que foi na campanha? Já durante a campanha da Constituinte ele teve aquele primeiro infarto, não foi? Sim. Como é que vocês, esse grupo mais próximo, acompanharam isso? Primeiro que foi um susto para todo mundo, né? Porque naquela época, 1986, falar em infarto era um negócio diferente da minha situação, que 20 anos após eu tive um problema, fiz 4 pontes e passou batido. Né? Mas em 86, sobretudo com a figura do Mário Covas, foi um processo traumático. E o escritório do Mário Covas, naquela época, passou a ser praticamente uma base de enfermaria, de enfermagem para ele. Eu fui o primeiro a chegar no INCOR, naquela ocasião, quando soubemos da notícia que ele teve um piripaque. Eu fui correndo para o INCOR, por recomendação, não me lembro de quem, de Brasília. Fui correndo para o INCOR e lá acertamos, eu e o Juzinho acertamos lá como seria tudo. E imaginando como seria o assédio da imprensa, porque ele era o líder do PMDB na Constituinte, naquela época praticamente a Constituinte vivia em função de 3 personagens, era o Ulisses Guimarães, Mário Covas e o Bernardo Cabral. Né? Como é que faríamos com o atendimento? Né? Era o ex-prefeito de São Paulo. E lá eu me lembro muito bem que, muito constrangidamente, a meu pedido, o diretor do INCOR desalojou a equipe de psicologia de uma salinha lá no fundo do corredor de recepção, para que a equipe de psicologia cedesse aquela salinha, a saletinha. Me parece que a sala tinha não mais que isso daqui. Era 3x2, para a gente fazer uma base de atendimento do Mário Covas. O Mário Covas foi atendido no INCOR, ficou muitos dias não me lembro quantos dias, e naquele escritório nós atendemos todos os, digamos, simpatizantes do Mário Covas, amigos do Mário Covas, e o assédio comum da imprensa em relação ao líder na cidade de São Paulo. A transparência em relação à saúde do Mário Covas começou a acontecer exatamente naquele episódio. Ele, pessoalmente, determinou a todos nós que fôssemos os mais claros possíveis e disséssemos exatamente a verdade, se fosse para a imprensa, como fosse para os cidadãos. Tá? E também foi um aprendizado para todos nós. Geralmente, o político escondia as condições. E os próprios profissionais do INCOR ficaram admirados com aquela decisão pessoal do Mário Covas, de que as notícias fossem dadas exatamente como deviam ser dadas, como eram as coisas, sem mistificar absolutamente nada. Alguém de vocês chegou a argumentar que isso não seria bom? Não. Como nós conhecíamos o Mário Covas, nós sabíamos que uma decisão tomada era uma decisão refletida. Portanto, ele havia refletido sobre aquilo, talvez, não sei em que momento, talvez quando estivesse vindo de Brasília para São Paulo, coisa assim. E nós fizemos acontecer e fizemos com que isso fosse obedecido. Bom, aí, lá, durante ainda os trabalhos da Constituinte... Espera aí, eu estou cometendo um equívoco. O primeiro momento, poxa, a memória já me falha, hein? Não sei se isso foi no primeiro episódio ou no segundo episódio, porque ele teve o segundo infarto um ano após, que ele fez a cirurgia cardíaca. Eu acho que foi na cirurgia cardíaca que houve esse problema da vinda dele para Brasília. Acho que o primeiro episódio, a gente pode rever depois, aconteceu com ele de madrugada aqui em São Paulo. Ele foi atendido no INCOR rapidamente, a família o levou para o INCOR, e já logo no dia seguinte nós estávamos montando separado. E que também depois, no segundo episódio, também teve esse mesmo aparato. Eu corri ao INCOR, montei na mesma sala, como já tínhamos experiência do ano passado, montamos na mesma sala, a central de atendimento Mário Covas, ou seja,
Um ano após, nós praticamente repetimos toda a parafernália para dar suporte ao paciente mariposa leitosa. Primeira vez que um paciente lá teve uma sala de atendimento. Bom, durante ainda os trabalhos da Constituinte, começou a movimentação para a formação do PSDB. Como é que foi essa articulação? Porque aí teve aquele episódio na Constituinte, da proposta do parlamentarismo e da proposta... Então, ainda durante a Constituinte, houve o episódio da derrota da proposta dos 4 anos com o mandato do presidente Sarney, da proposta do parlamentarismo, e já surgiu ali a movimentação em torno da formação de um novo partido, né, o PSDB. Como é que você acompanhou isso? Dentro do olho do furacão. Né? Nós éramos... Naquela época eu fiquei muito em Brasília, por conta das formalidades legais da formação do partido. E eu, como sempre, travestido também de burocrata, ajudei muito nesse processo todo, a ponto de ter sido o portador das levas de filiação para o Tribunal Superior Eleitoral. E eu ficava me perguntando por que eu não havia sido escolhido entre os 140 primeiros subscritores. Porque a lei exigia que 141 cidadãos assinassem a ata de criação do partido. E é óbvio que aquela época em Brasília, os cardeais se reuniram e falaram, então vamos convidar fulano, ciclano, beltrano, tá? E assim fizeram uma seleção. E com certeza para o pobre, o simples do assessor, não sobraria espaço entre esses 140. Mas aí a gente faz a coisa acontecer, né? Então, como eu era o burocrata responsável pela última coleta de assinaturas, eu não tive dúvida. Né? Eu esperei o último assinar, os 140, aí depois começou, né? Aí podia assinar mais, mas 140 era aquele limite da ata. Depois nós tínhamos a condição de fundadores, né, do partido, e foram assinando, e na data limite, quando o último assinou era 1360 e coisa, aí eu fiz questão de ser o último a assinar, e para sair com caneta vermelha, assinei o resto, falei, se não fui o primeiro, sou o último. Fundador. Aí fui lá ao TSE, às 5:50 da tarde, 10 minutos antes do prazo final, e protocolei a última ata de fundação, de fundadores do PSDB. Portanto, se não fui o primeiro, fui o último fundador do PSDB, mas fui fundador do PSDB. E hoje desfiliado. Né? Em agosto passado agora, eu pedi minha desfiliação do PSDB, porque já não estava mais vendo com bons olhos o PSDB que eu fundei. O PSDB que eu fundei não é o PSDB que existe hoje, que faz proselitismo político hoje, não é o PSDB. Portanto, não tenho obrigação nenhuma de estar corroborando hoje com o que o PSDB de hoje faz. Tá? Hoje, digamos, eu sou um profissional de eleições. Quem quiser me contrate e pague regiamente o que eu acho que mereço. Bom, então vamos voltar para lá. Mas o PSDB, ele nasceu de boas teses e de boas práticas. Eu sou testemunho. Nessa época, qual foi o peso de Mário Covas? O peso de Mário Covas foi fundamental. Sem Mário Covas não teria nascido o PSDB, simplesmente isso. Por melhor que não tenha sido o quadro da época, quem de fato era focado no meio dessa foto era o Mário Covas. O resto coadjuvava. Que me perdoem Fernando Henrique Cardoso, José Serra, os que estão vivos ainda hoje. Certo? Eles todos foram coadjuvantes. Digamos que o Mário Covas foi o elemento central da fotografia. Isso eu não tenho dúvida. Podemos até debater sobre o ponto de vista político, sociológico, filosófico a respeito disso. Mas eu não tenho dúvida que sem Mário Covas o PSDB não teria sido criado. Portanto, se o PSDB de hoje não pratica o que Mário Covas apregoava à época e fez acontecer, e lutou para que isso fosse assim, não tem razão, porque muitos de nós estamos no PSDB de hoje. E o que levou àquela época à criação do PSDB? Ser contra o status quo implantado naquela época por Ulisses Guimarães e sua turma. E no aspecto regional de São Paulo, por Orestes Quartes e sua turma. Né? E aí, dentro dos demais estados também,
digamos, a falta de sintonia de certas lideranças com o que se praticava nos seus estados. Na verdade, o que se queria mesmo naquela época era a criação de um verdadeiro quadro social-democrata nesse país. O PMDB à época, infelizmente, o PMDB naquela época já era chamado de o Partido Bom, o Partido Ônibus, né, que cabia todo mundo, isso era verdade. Nós tínhamos ainda mesmo, com a dissensão de certos grupamentos ideologicamente mais à esquerda ou mais à direita, nós tínhamos ainda dentro do PMDB várias confederações. Nós tínhamos uma confederação, o que é hoje o PMDB, né? O que é hoje ainda o PMDB. E nós queríamos um partido, digamos, social-democrata na verdadeira acepção da palavra, da junção das palavras. Né? E fizemos acontecer, sim. Fizemos acontecer. Fosse na administração partidária, fosse no governo. Se bem que acusaram muito Mário Covas de ter sido mais liberal que social-democrata na administração de São Paulo, mas os caminhos pelos quais se propinava a fixação da social-democracia no país. Realismo, sobretudo, realismo, pragmatismo. E o Mário Covas aí era cartesiano e era engenheiro. Ele criava o partido, ele criava as frentes para que as teses fossem válidas. Infelizmente não está existindo mais isso, mas isso é outra questão. Bom, em 89 veio a campanha presidencial, Mário Covas se candidata, mais uma vez você estava lá na campanha? Tá, na campanha, claro. Viajando pelo Brasil todo, no avião do Ronaldo César Coelho, o único avião da campanha, né? Já tinha da campanha, e às vezes viajando, e às vezes não viajando, trabalhando aqui em São Paulo e montando a sua, digamos, incipiente estrutura de campanha presidencial. Partido recém Mário Covas sabia que ele saiu candidato a presidente da República, tal como missionário, para pregar o evangelho da social-democracia, para fazer a catequese da social-democracia. O PSDB tinha sim que ter um candidato naquela época e Mário Covas foi, digamos, o elemento condutor dessa campanha. As probabilidades, as possibilidades de ganhar a eleição não sabiam disso, claro, até pela falta de estrutura, tinha um avião só. Naquela época, Fernando Collor voava com a frota de 10 aviões, Ulisses Guimarães com 3, então Mário Covas, coitado. Quando o Ronaldo César Coelho dispunha a emprestar o avião, Mário Covas saía a correr pelo Brasil. Aliás, a maior parte das viagens de Mário Covas eram feitas em aviões de carreira. Né? Então, imagina, um candidato a presidente no país continental como o Brasil fazer campanha em avião de carreira. E nessa situação, nessas condições, como é que era o humor de Mário Covas? Muito bom, sempre. Publicamente o humor do Mário Covas sempre foi excelente, muito bom. Sempre. É claro que na administração dos problemas do dia a dia, as coisas eram tão complicadas que o humor, de fato, né, ele era, digamos, pavio curto, nos casos. Mas nós, assessores, sabíamos administrar isso. A família, os assessores sabíamos administrar isso. Então, nós não tínhamos absolutamente traumas nenhum com as broncas do Mário Covas. Porque ele dava broncas e sabia que nós sabíamos que no momento seguinte ele era todo generoso conosco. Então as broncas tinham razão de ser. E nós aceitávamos. Não como cordeirinhos que aceitam a domesticação. Não. Simplesmente sabíamos que ou ele tinha razão, ou no momento seguinte ele reconheceria que ele não tinha razão. E depois o fato, às vezes, um gesto dele significava que ele estava nos pedindo desculpas. E por aí nós admitimos tudo, certo? Até porque não tinha como contestar as assertivas do Mário Covas. Ele estava anos-luz à frente de todos nós. Agora, na campanha de 90, ele tinha intenção de ganhar. Sim, a campanha de 90 foi o grande trauma. Né? Faltou estrutura, faltou dinheiro, faltou militância, faltou voto. Só isso. Nós tínhamos uma campanha ordinária contra a gente, né? Uma campanha toda focada em uma máquina, e do lado nosso nós tínhamos novamente a reedição do ano anterior, que era a pregação da nossa cartilha, ou seja, o nosso processo de evangelização aqui no estado de São Paulo, aí era regional, mas que era uma briga, digamos, uma briga de gente grande. O Mário Covas saiu liderando as pesquisas e por falta de estrutura material, de estrutura partidária, de falta de militância, deixou de ganhar a eleição. Não foi culpa dele, foi culpa de todo um processo de circunstâncias. Tá? Mesmo assim deu trabalho, deu muito trabalho.
para derrotar Mário Covas, o Fleury teve que gastar o que não podia. O que não podia. E o Duro gastou o nosso dinheiro, não gastou o dele, certo? Mas e entre vocês, os bastidores da campanha, como é que estava o clima? Não, de muita apreensão. De muita apreensão, de muito sofrimento, porque todos nós estávamos dedicados à campanha e quando você entra para uma campanha desse porte e com as pesquisas colocando você à frente, você tinha a obrigação de ganhar essa eleição. Nós sabíamos que era difícil ganhar as eleições. Mário Covas não sabia disso, né? E quando, de fato, a máquina pública começou a funcionar contra a nossa campanha, ou seja, não foi a máquina partidária do outro candidato, foi a máquina pública, nós sentimos que seria difícil. E, de fato, isso veio a se refletir já logo no mês de agosto, setembro e tudo. Então, nos dias das eleições, a gente viu que isso, de fato, isso era fato. Isso era fato. Passamos depois de um período muito ruim de administração dos espaços políticos, né? Os espaços políticos. Foi um descrédito total em relação ao Mário Covas, mas ele, com muita obstinação, muito obstinado, foi, e nós não deixamos de dar apoio ao Mário Covas, de estarmos presentes no dia a dia. Nós fizemos com que 94 fosse uma campanha de sucesso. Com muito sacrifício de todos nós, porque a estrutura de campanha ficou exaurida, os espaços políticos do Mário Covas foram praticamente zerados e a estrutura de senador era muito pequena. Então, todos nós que estávamos em função de um projeto, tivemos que procurar solucionar a vida pessoal, cada um de nós teve que buscar a solução da vida pessoal. Eu fui trabalhar na iniciativa privada, voltei ao jornalismo, né? Só que não tinha mais como voltar para a redação, porque praticamente 12 anos haviam se passado e eu não estava disposto a viver mais por piso, que era uma vergonha para um jornalista. Eu fui trabalhar em empresa privada, fiquei praticamente 4 anos trabalhando em empresa privada e quando nós vislumbramos a campanha de 1994, eu imediatamente me demiti da empresa e sentei novamente na cadeirinha de assessor do comitê do Mário Covas. E aí fizemos a campanha em 2004 com muito sucesso. Aí vitoriosa e Mário Covas assumiu. Mário Covas assumiu, o Mário Covas já montou a sua equipe, eu fui escolhido para fazer parte do time do Mário Covas. Fui para a presidência da imprensa oficial, um cargo almejado por mim, sim, porque como jornalista, nada melhor do que ser presidente de uma empresa jornalística, né? Mesmo que fosse chapa branca, eu queria fazer acontecer. Ele me delegou a empresa com carta branca, eu pude na imprensa oficial montar a equipe a meu bel prazer, sem nenhuma ingerência política, fosse por parte dele, fosse por parte de quem quer que fosse. Fiz acontecer na imprensa oficial, é desse livro que eu quero, aliás, eu deveria ter trazido dois, mas eu mando para você. E continuei, Mário Covas até o fim. Depois, na segunda campanha de reeleição dele em 98, eu me demiti da presidência da imprensa oficial, 6 meses antes das eleições, sentei novamente na cadeirinha de assessor do Mário Covas e fui coordenar a estrutura da campanha do Mário Covas novamente. Foi uma campanha sofrida, porque Mário Covas, então governador de São Paulo, também por questões éticas e de foro íntimo, ele se licenciou do governo. Assumiu um comitêzinho muito discreto, numa travessinha aqui na rua, Travessa da Rebouças, eu me esqueci o nome da rua agora, numa salinha modesta, uma salinha 3x4 também. Ele, governador de São Paulo, numa salinha 3x4, assumiu a condição de 4º lugar em bom período da campanha eleitoral. Ele, governador licenciado de São Paulo, candidato à reeleição, tendo feito tudo o que fez, chegou ao momento em que ele esteve em 4º lugar na campanha eleitoral. Como é que vocês viam isso? O próprio Mário Covas, como é que ele sentia isso? Devia ser uma tristeza. Uma tristeza, porque Mário Covas não queria a reeleição.
né? A história diz, né? Mário Covas, ele era contra a tese da reeleição, mas ele era muito disciplinado. E ele, tão logo, constatou que a emenda da reeleição passaria no Congresso, ele deixou bem claro a todo mundo, falou, olha, eu sou contra a reeleição, mas se ela vier, eu sou obrigado a ser candidato à reeleição. Por quê? Porque eu tenho que colocar a minha gestão ao crivo da população. A população precisa me dizer se aprovou ou não aprovou na reeleição, não é através de pesquisas não. Que geralmente você classifica um mandato através de pesquisas. Não. Aí tem que ser a pesquisa do povo. Eu sou obrigado a ser candidato à reeleição. Eu peço para que não exista reeleição. Prefiro a pesquisa. A emenda passou. Ele foi candidato à reeleição contra a vontade dele. Foi candidato à eleição. E quase perde a eleição. Foi para segundo turno. Foi para segundo turno. No segundo turno sofri. E aí novamente vingou a posição dele de marqueteiro dele mesmo. Ele imaginou que não seria através de micagens que ele seria reeleito governador de São Paulo. Micagem quem fazia era o candidato adversário, Paulo Maluf. E ele partiu então com uma campanha, digamos, muito dura, confrontando, na verdade, as personalidades, a biografia dos candidatos. Ele colocou a biografia dele frente à biografia do adversário. E aí ele ganhou a eleição. Foi reeleito, graças à tenacidade dele, Mário Covas. Esse crédito a gente não pode transferir a nenhum marqueteiro, a nenhum iluminado, a nenhum assessor. Isso nós temos que acreditar a memória dele mesmo. E você que acompanhava de perto as campanhas, tinha muito atrito com os marqueteiros, Mário Covas? Tinha e não tinha, é aquele negócio. Mário Covas brigava com todo mundo, e ao mesmo tempo ele se compunha com todo mundo. Né? Ele era político até aí, na administração da sua paróquia. Da sua paróquia. Ele contestava muito, aceitava as ponderações, divergia, retrocedia. Então, era um dia a dia muito constante com o Mário Covas. Ele não aceitava, na verdade, muitas inovações. Né? E ele se dizia antigo. Mas no fundo, de uma forma ou de outra, as coisas iam se amoldando. E, sobretudo em inovações tecnológicas, ele acabava aceitando. Né? Ele acabava aceitando, porque ele também desconhecia o processo. Então o Gonzalez, ele era muito sutil nesse processo todo. Ele sabia que provocando uma certa situação ele ia atingir um outro objetivo, não era aquilo que exatamente. Então, aí era a figura de duas pessoas inteligentíssimas, né, que se defrontavam sabendo que a briga verdadeira não era aquela, era outra, e na outra eles concordavam. Certo? E como é que era o Mário Covas nos comícios? Mário Covas, digamos que o ineditismo de muitas coisas dele, ele só divulgava no ato. Né? Ele nunca nos divulgava com antecedência qual seria o mote de determinadas coisas. Mário Covas era uma figura ímpar. A gente tinha absoluta certeza que de todos os oradores o melhor discurso seria dele. Certo? E não tinha dúvida, sempre era. Mesmo quando repetitivo, ele não era repetitivo. Às vezes nós passávamos por 5, 6 cidades e praticamente o discurso era o mesmo, só mudava o nome da cidade. Mas ele tinha a sagacidade de colocar coisas locais. Às vezes, por fruto de algum pequeno briefing, ele dimensionava, ele dava uma dimensão maior e fazia com que a população local imaginasse que aquele discurso era exclusivamente indígena. Então era coisa muito pessoal dele e típico, digamos, um orador de estilo humanista, né? Mário Covas tinha uma formação exata, né? Então, mas ele era um humanista por excelência. E ele gostava de comícios? Porque é uma coisa cansativa, sair de um vai para outro. Ele sabia que aquele era o cerne do processo eleitoral. O Mário Covas detestava ficar no comitê. Aliás, a coisa que ele não fazia era ficar em comitê. Eu me lembro que nós tivemos um comitê aqui na Avenida Brasil, na campanha de 98, ele foi 3 vezes esse comitê. 3 vezes presidente do comitê. Ele odiava a figura do comitê. Até porque ele achava que todo mundo que estava lá não estava fazendo nada. Pelo contrário, nós estávamos fazendo muito, mas ele não estava fazendo nada. Porque para o Mário Covas, eleição é buscar votos. Então, quem está tem que estar. Então ele fazia uma agenda horrorosa de cansativa. Né? Começava
9 da manhã, 10, ele só respeitava um pouco o início do horário, porque ele sabia que o eleitor não gostava de ser assediado antes das 9. E como ele também não gostava, ele fazia. Mas a partir daí, era uma máquina de caçar voto, né? A ponto de a gente ficar meses, quem ficava lá do Maricol, ficava nesses meses comendo sanduíche. E de preferência no helicóptero, que era para aproveitar aquele momento de deslocamento do helicóptero. Agora, campanha para ele era a rua. Era abraçar a população, era pedir voto, era entender o cidadão, era conversar. Isso, de fato, ele vivia esse momento como um dos momentos deliciosos da vida dele. Ele não gostava era de ficar no comitê. Né? E como administrador também. Mário Covas era um sujeito extremamente alegre, feliz, quando visitava o interior, ou saía pela Grande São Paulo, contato com a população. Momentos de irritação eram os momentos do gabinete, era o lado processual da coisa, a formalidade, o formalismo das coisas, e com isso eu acredito que ele tenha morrido até morrido sem se conformar com isso. Tanto é que quando eu coordenei o velório dele, triste, né? Eu fiz com que muitas coisas fossem feitas, digamos, o convite fosse com receptividade popular. Eu imaginaria que ele gostaria que fosse assim. Então, mas mais para frente talvez a gente fale. E fala um pouco, do tempo que você estava lá na imprensa oficial, eu sei que teve um episódio ligando você ao trem espanhol. Que episódio que foi esse? O trem espanhol. Isso está lá no livrinho também. A imprensa oficial era superavitária, né? E eu, quando assumi a presidência da imprensa oficial, eu descobri que tinha dinheiro sobrando na empresa. Era a única empresa que tinha dinheiro sobrando, né? E com o advento do Plano Real, eu fui mais feliz ainda, porque os preços normalizaram, a inflação acabou, a tabela da imprensa oficial era muito boa, e como todos os jornais, a imprensa oficial também ganhou muito dinheiro. E deu um bom dinheiro na primeira administração. Aí, passados uns tempos, eu estava lá com muito dinheiro, e eu bati lá na porta do palácio, porque eu precisava comprar uma nova rotativa. A rotativa da imprensa oficial estava velha, né? E os técnicos falaram, essa rotativa vai pifar, tal. Aí, vamos comprar uma nova. Aí fiz todos os estudos, todo o projeto, a licitação, tal, e custava naquela época, estava jogando 20 milhões de dólares em euros da época. E eu tinha o dinheiro, estava aplicado na Caixa Econômica. Aí eu fui lá e bati na porta e falei, Mário, é o seguinte, a rotativa lá está para pifar, e você sabe, a imprensa oficial ela existe por conta do Diário Oficial. Imagina eu não fazer Diário Oficial. Não, tudo bem, tá aí daí. Eu falei, eu quero comprar uma nova. Eu falei, quanto custa? Eu falei, 20 milhões de dólares. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro para te dar. Eu falei, mas não quero, eu tenho dinheiro, só estou te avisando que eu vou comprar a máquina. Como que você tem 20 milhões de dólares? Eu falei, não, é que eu recebi os atrasados, eu economizei, eu enxuguei a máquina e tal. Não, senhor, pô, eu desesperado aqui, fazendo as tripas coração para comprar os três espanhóis e você com 20 milhões de dólares sobrando? Eu falei, não, mas não, senhor. Não vai comprar porra nenhuma. Aí ele já usou aquela linguagem, digamos, bem administrativa dele, né? Da intimidade, né? E ele falou, passa esse dinheiro pro Nacan. Eu falei, pô, mas... Não, eu não quero saber, fica sem máquina. Né? E virou a cara pra mim e eu... Aí eu fiquei e falei, pô, vou desobedecer? Não posso. Bom, tá bom. E voltei pra imprensa oficial, né? Cabisbaixo. Avisei o secretário da Fazenda, falou, olha, o Mário mandou aí de passado. Pô, que maravilha, porque o trem vai custar 100 milhões. Então você já resolveu 1/5 para mim. Eu falei, pô, não, vamos acertar um jeito de você resolver esse problema, tá, mas tudo bem, se passe dinheiro, eu faço. Faço a Assembleia dos Acionistas e transformo em dividendos e passo para você. Então tá bom, porque a Secretaria da Fazenda é acionista majoritária da imprensa oficial, então eu posso passar dinheiro a título de dividendos, lucros, dividendos. Né? E passamos o dinheiro e com isso ele comprou parte dos três. Mas naquele momento, naquele período, eu fui lá para o meu diretor financeiro e falei, não, na verdade tem mais um pouquinho sobrando aqui que rendeu de juros. Eu falei, pô, você que está me escondendo dinheiro? Não, tá, sobrou dinheiro, tá, ainda tem, tá, e se ficar mais um mês dá mais tanto. Eu falei, então enrola um pouco. E até onde você enrola? Na cama, para a gente fazer mais dinheiro. Tá. Aí tinha um dinheirinho lá, eu chamei o fabricante daquela máquina que estava lá pifando.
e pedi para o cara, olha, escuta, eu não posso comprar, tal, vamos fazer uma reforma, tal, upgrade e tal. E os caras fizeram um bom projeto, aí eu contratei a reforma da máquina e precisaram naquela época 6 milhões. Aí eu fiz. E naquela época na Cano, o avião falou, não, faz o seguinte, nós temos uma capacidade de endividamento e tal, rubrica, tal, então você negocia um financiamento para a máquina e tal. Mas eu falei, não vou fazer financiamento, e acabei fazendo a reforma da máquina. Mas por conta disso, a imprensa oficial até hoje não tem uma máquina nova. Em compensação, tem trem para a população, certo? Tem trem para a população. Trem espanhol. Tá. Outra história também que eu quero que você conte. Como é que era o Mário Covas quando queria usar o Monza lá em Brasília? Não, o Monza é. O Monza vermelho? Para te falar a parte do Monza. Não, usar o Monza era de menos. O problema é que ele era um péssimo motorista. E ninguém queria ir com ele. Então, Mário Covas, ele era muito arredio à máquina. E como senador ele tinha direito a um carro oficial. Chapa preta, escrito Senador da República atrás. E ele ficava incomodado, até porque ele queria ir num restaurante para almoçar confidencialmente com alguma pessoa, fazer um trabalho de articulação política. E ele não queria nem com o motorista oficial e muito menos com o Monza chapa preta, né? Todo mundo fazia isso, menos ele. Então era um saco, verdade um saco, porque ele sempre chamava um assessor lá, né, que estivesse passando, o que você está fazendo? Vamos comigo em tal lugar, né? Eu disse, então depois não, senador, né? Você tem carro? Eu falei, tem, então vamos com o seu, quer dizer, então já. E o sujeito às vezes horas e horas lá na porta de um restaurante ou na porta da casa lá de algum senador, por conta do Mário Covas lá que estava lá numa reunião, né? O sujeito de assessor passava a ser motorista. Coisa que ele fazia aqui na prefeitura também, sabe, né? Em Brasília o pessoal não sabia disso. Aí começaram a reclamar lá no gabinete, precisavam arranjar um carro para o senador Mário Covas, um carro particular, não sei o quê, você vai para particular. Falei, não, senhor, ninguém vai arrumar carro. Eu vou trazer o carro, certo? Não, mas senador, a gente. Não quero, tal, senhor, porque ele muito ressabiado, falei, sabia lá de onde veio o carro, certo? Ligou para o sobrinho dele aqui, que tinha uma loja de revenda de carros usados, aqui em Pinheiros, na Arthur de Acevedo. Ligou lá, era primo. Né? Preciso de um carro, tá? Falei, tem um aqui, assim, um Monza, assim, tá, você pode vir buscar. Tá bom, tá. Como é que eu te pago? Vai combinaram como pagava, tá? Ele pagou no bolso dele, tá? Ele nem tinha visto o carro. Ele nem viu o carro, aí fomos nós, eu e o motorista Gomes buscar o carro. Né? Era um Monza vermelhinho. Na verdade parecia carro de puta, como a gente falou na época. Carro de puta, Sérgio. O motorista, eu falei, foi esse que ele comprou. Tudo bem, tal, pegou o Monza lá e era um Monza bem baleadinho. Mas pelo preço que ele queria pagar, só podia ser aquele Monza, né? E aí toca esse coitado de motorista levar até Brasília esse carro. E vai lá o Gomes dirigindo até Brasília, entregou a Monza lá. E nós íamos para Brasília, vira e mexe, Mário Covas, vamos jantar. E todos nós habilitados, não, deixa que eu dirijo. Ele pegava o carro e era um péssimo motorista. Então, lá era folclórico, foi folclórico em Brasília por conta de duas coisas. Primeiro, todo mundo sabia que ele dirigia mal, só ele não se julgava mal motorista. E segundo, aquele Monza era feio, era um Monza vermelho, mas aquele vermelho claro, não era o Monza vinho, era um Monza vermelhinho, parecia carro de bombeiro. E ficou com ele até o último dia. Ele morreu com o dono do Monza em Brasília. Após a morte dele, não sei, me parece que venderam no Brasil. Na fundação. Tá na fundação? Tá, com problema. Trouxemos o Monza, então. Ou seja, o que te fez ficar todos esses anos assim próximo ao Mário Covas? O que te atraía nele? O que era? Olha, as coisas quando funcionam, não tem porque você tirar da ordem do dia, né? Isso também não é. Mas digamos que eu tenha tido o Mário como um pai. O que te emociona assim, lembrar dele, falar dele, assim, não sei, o que é? De fato, o Mário nos tratava como pai. Né? Isso fez com que todos nós não tivéssemos, sobretudo a respeito. Né? E a fidelidade, ele dizia sempre que fidelidade política era coisa de caráter. Então, nós entendíamos a fidelidade.
E fomos fiéis a ele. Todos, praticamente todos. Uma ou outra fuga que tivemos nesse período todo de anos, né? Não é bom citar nomes aqui. Mas ele, de fato, nos fazia família. Só isso. Além do que, nós só aprendíamos, nós não desaprendíamos com Mário Covas. Qual que a gente pode dizer que foi o grande legado de Mário Covas? A escola política. Ele nos deixou, na verdade, na escola política. É isso que a gente tenta fazer através da Fundação. Essa é uma memória que não pode ser simplesmente tratada como memória. A memória é um permanente exercício. Então, é obrigação da Fundação levar isso. E a principal característica dele como homem público? Honestidade, né? Honestidade. Não sei se todos reagiram assim, mas eu tenho motivos. A persistência dele em certas atitudes que eram quase que dogmas para ele. Isso tudo foi exemplar. A história talvez não faça justiça e faça de fato uma verdadeira biografia do Mário Covas. Ainda está muito cedo. A história, na verdade, como comunicador que a gente sabe que demora para ser tabulado. Mas eu acho que talvez dentro dos anos isso daí seja resgatado. Ele teve algum momento, algum período em que ele próprio se considerou traído? Comentava isso com vocês? Na negociação política você sempre é sujeito a fidelidade e traição. Isso não existe um meio termo. A expectativa é que exista sempre a fidelidade, mas faz parte da natureza política a traição. Ele se sentiu traído em vários episódios, em muitos episódios, campanhas diretas, por exemplo, parlamentarismo. Ele esperava que muitas pessoas o acompanhassem na divulgação da tese do parlamentarismo e pessoas amicíssimas dele não subscreveram essa tese, por interesse próprio, oportunismo, etc. Ele se sentia decepcionado em relação a isso, mas não pelo fato de se sentir decepcionado, ele não esmorecia não. Ele ia depois com mais afineza. Às vezes ele brigava até mais. E você... Era tipo do caráter dele. Não, você que esteve assim tão próximo da família, qual que era a importância, o papel da família? Ele sempre foi muito família, se bem que não transparecesse isso. Ele era o sujeito mais ausente de casa. Né? A Lila conta bem essa história. Mas a família sempre foi muito importante para ele. Foi muito importante. Ele vinha de uma geração de família era importante para ele. Isso que a gente pode até dizer, coisa que nós sentimos aqui, ele fazia mais questão de ter a família ao lado por conta da vida pessoal dele, que ele teve uma desavença familiar, né? A separação dos pais, tá? Para ele isso era um trauma. Isso era um trauma e isso, na intimidade, a gente sabia que era um trauma. Então ele fazia questão de estar sempre ao lado da família. Então a família foi de extrema importância para ele. E era uma família unida. Era uma família unida. Os filhos não brigavam, não divergiam entre si, mas não deixavam isso transparecer publicamente. A Lila sempre muito compreensiva, muito companheira, e ele dedicado à moda dele, como bom político, né? Dando 5% para a família e 95% para a política. Mas a família compreendia isso e deixava isso fazer, porque sabia que se ele não fizesse isso, ele seria um sujeito infeliz. Certo? Ele seria um sujeito infeliz. E foi assim até o fim. Qual era um defeito do Mário Covas? Bom, o defeito era o vício de fumar, que ele abandonou em 96. Né? E você vê, ele era um sujeito perseverante e era fiel à palavra. Então, não vou fumar mais. E não fumo mais. Dá uma paradinha, por favor, só mais que eu além. Agora a gente estava falando de um defeito do Mário Covas, você falou. Bom, o defeito era fumar. Muitos diziam que o Mário Covas era muito teimoso, mas teimoso fazia parte da personalidade dele.
quisesse conviver com o Mário Covas, tinha que aceitar a teimosia dele, que era de fato. Mas isso não era defeito não, fazia parte da personalidade. Defeito mesmo era o vício, era fumar. Era um péssimo exemplo a todos nós, sobretudo a mim, que detestava cigarro, né? E tinha que conviver com ele no dia a dia, e era muito objeto de muita chacota até da minha ex-mulher. Falando, pô, se você aguenta o Mário, por que não me aguenta, certo? Eu falo, mas com o Mário não duro. O Mário não duro. Sérgio, tem alguma história aí que você lembra, algum caos que vocês viveram? Alguma de campanha? Alguma coisa assim interessante? Interessante do ponto de vista político, pessoal, tanto faz, alguma coisa que você acha interessante? Tem vários episódios populares, né? Os pessoais até os políticos. Um caso que nunca me falha a memória foi um negócio assim, banal tal, mas que era tipo de coisa para a gente escrever, às vezes sempre não esquecer, né? Quando ele era, logo nos primeiros meses que eu estava na prefeitura, era uma sexta-feira santa, em 2005, primeiro mês, já 2005, sexta-feira santa, eu acreditando que fosse descansar aquele dia, sexta-feira santa, então eu tinha bebido todas, e o Mário Covas de repente toca o telefone na minha casa, aquela voz de trovão, japonês, o que está fazendo? Dormindo. Pô, dá para acordar? Já acordei, né? Então pega o carro e vem aqui em casa. O carro ficava pronto, o carro do prefeito sempre estava pronto. Eu liguei para o motorista aqui na prefeitura, que era aqui no Ibirapuera. E o motorista até disse, pô, 10 horas? 10 horas, né? Peguei o carro, fui lá para a casa dele. Aí ele já estava me esperando e falou, eu quero ver as obras lá no Ticoatira. Onde? Ticoatira. As obras de canalização que nós estamos fazendo na Zona Norte. E chamei o motorista e falei, Ticoatira. Nesse meio tempo ele ligou na casa dele para o secretário de obras, que era o Antônio Arnaldo. Estou indo lá para o Ticoatira, então também vou. Mas os dois eram contemporâneos, de POG e tal, mesma idade, não, ou seja, todos que abordavam sempre, então, só eu não gostava da nossa. Eu, tremendo ainda, sonâmbulo e bêbado ainda, né? Então, no Ticoatira. No Ticoatira, um sol danado, uma sexta-feira santa, um sol danado, ninguém na rua, né? Visitar a obra lá, o guarda quase não nos deixa entrar, né? O guarda acreditou que o prefeito fosse ver a obra, não ninguém. Aí estava montando da obra, ele bate assim por mim atrás, ele sentava de trás, ele bateu e falou, japonês, eu falei, hã? Mas não existia celular naquela época. Eu peguei o rádio e falei com a segurança que ficava na porta da casa do prefeito. Ele falou, olha, verifica se a sogra do senhor prefeito se encontra na residência. Aí daqui a pouco veio a resposta. Negativo. Não tá lá não. Então tá. Então vamos comer. Aí nós fomos almoçar em um canto e tal, comer bacalhau, voltamos. Aí continuamos ainda. Eu pensei que ele fosse desistir, não. Depois do almoço ainda ele resolveu ver mais essa obra. Então ficamos rodando o dia todo. Toda vez que chegamos às 8 horas da noite em casa. Chega ele lá todo sujo, cheio de poeira no pé, sujo, cansado. Né? Aí a dona Lila vira e pergunta para ele, pô, Mário, você sumiu? Não, sumiu por quê? Eu mandei ver se você estava em casa, você não estava? Eu falei, não, estou aqui te esperando para o almoço. Ô, japonês, pô, você falou que ela não estava em casa? Eu falei, você perguntou onde estava a sua sogra. Minha sogra é porra, perguntou da minha senhora. Eu falei, porra, então para de fumar, porque eu não consigo te entender. Na verdade, eu entendi senhora por sogra. Primeiro da voz anasalada dele, de cigarro, pelo amor. Segundo, que eu de fato estava passado naquele dia. Certo? A partir daí aprendi uma coisa com o Mário Covas, não trabalhar bêbado, foi louco, resquícios etílicos do dia anterior, certo? Tive vários outros episódios com ele. E ele é um sujeito muito. Ele levava sempre na esportiva essas brincadeiras. Tem uma outra também interessante. Aliás, eu contei outro dia na historinha de um livro que escreveram sobre das receitas do Marino. Entendeu? Então lá está escrito.
nós fomos assistir uma peça do... Como é o nome daquele ator famoso, italiano, aí, o Renato Consorte. O Renato Consorte o chamou para assistir uma peça e nós fomos assistir. E ele levou todos os amigos, né? O Sérgio, o Senhora, os Cristianos. Nós estávamos 6 ou 7 casais. E eu sem a minha mulher, então solteiro. Eu estava na condição de assessor. Aí ele fala, vamos jantar. Saímos do teatro. E eu estava achando que passou lá pelo Bexiga, na cantina. Aí o pessoal estava com ele, todo o pessoal, digamos, né? Não, aí vamos comer no restaurante do Pandora. Vamos Pandora, né? Só que em vez de entrar lá no boteco do Pandora, no bar, eles entraram no restaurante, que era um restaurante requintado. E aí sentam as senhoras, pegam os cardápios, filé, não sei o que, outro, não sei o que, tem aqueles pratos, né? Aí eu sentei na pontinha, aí quando o médico veio a mim, por último, né? O único não engravatado na mesa, eu virei pro médico e falei assim, aquele sanduíche de bife milanesa que tem no bar, você serve aqui? Bom, podemos dar um jeito, né? Então traz 2. Mas traz no prato e junto com os pratos. Passado o tempo chega os pratos. Cada um pediu um prato e para mim chega aquele pratão com 2 sanduíches de medicamento. O Marcos olha por dentro, olha por prato, olha por dentro. Eu já falei, você não falou que tem bife milanesa no pão? Você vai na conversa das madames aí, e eu não vou dar nem um pedaço. Essas peças desfeitas a gente faz. E ele virou a cara pra mim. O macaco velho, eu comi meu sanduíche, fiquei olhando, e na hora que nós saímos, eu estava com ele no carro, estava a Lila, ele e eu. Eu como ajudante de arte. Ele era senador. Ele vira, olha pra mim, olha e fala, não precisa me acompanhar não. Ele falou, o cara foi embora, eu fiquei a pé. Olha! Ih, tá puto da vida. Magoou. Mas no dia seguinte chegamos lá e nós acertamos, porque no dia seguinte já chegou dando tapinha nas costas, falei, beleza. Sérgio, quando ele foi reeleito, você voltou para a imprensa oficial? Sim, todas as campanhas eleitorais, mesmo as que não eram deles, as do Geraldo e tal, quando chegava o período eleitoral, ele me chamava. Você vai fazer a campanha de fulano e tal, você vai coordenar. Eu, completamente. Eu pedi a demissão da imprensa oficial, ia me dedicar à campanha, depois terminava a votar. Eu voltei para a imprensa oficial. Bom, e aí quando ele ficou doente, aquele processo todo, você estava na imprensa oficial, acompanhou isso tudo? Como membro, a máquina pública era muito burocratizada. Para montar aquela estrutura do ENCOR, eu já tinha experiência. Uma internação, uma cirurgia, depois uma outra vez que ele voltou para lá e ficou com o problema como chama, o negócio que ele teve aqui na cabeça. Também né? Um vírus que teve, tá? Ficou uns dias lá. Então, quem conhecia o ENCOR era... Quando ele era governador, ele deu o problema, a primeira vez que foi o ENCOR, ele constatou a necessidade de ficar internado. Logo, o pessoal do Palácio se lembrou de quem conhecia o ENCOR e pediram para que eu fosse lá ajudar. Aí eu cheguei lá e já montei rapidinho. Aí já tinha espaço na gente, já era governador. Aí o ENCOR já se demora, já montei uma barraca e tal, o chuquete, aí eu era o peão. Eu montei. Então todas as vezes que ele ficou internado, quem montava a estrutura era a imprensa oficial. Com a desculpa que era para dar um mantenimento para a imprensa, tá, eu montava tudo. Aí fificava, atendia o público, a imprensa. Mas o pressuposto é que a imprensa oficial dava suporte por conta da imprensa. Eu montava tudo o tempo. Então essa fase da doença, o fim ali, você acompanhou de pertinho? No pé do ENCOR. Eu tive E aí foi o meu derradeiro momento com ele, foi o meu derradeiro da vida dele também. Que numa determinada quinta-feira anterior, por volta do dia 2 de março, 3 de março, a Juzinha me ligou falando, você vem aqui para o ENCOR? Eu falei, tô aí. Eu falei, então, me procura onde você chegou. Eu cheguei.
E eu não costumava subir no quarto porque eu achava que... Aí eu cheguei lá, liguei, o José desceu com a Renata. Os dois desceram no quarto. Fomos lá no fundinho da sala de atendimento. E o José falou, olha, minha mãe pediu para você fazer tudo. Eu falei, fazer o quê? Você está iminente a morte. Nós já estamos conscientes e como tem muito envolvimento, nós vamos nos retirar, aconteça o momento que acontecer, nós vamos nos retirar e você faz tudo o que tem que ser. Eu falei, ó, mas fica numa situação complicada, é governador. Eu falei, não, você pelo menos faz a parte da família. Você é da família, você faz a parte da família. A parte do governo, o governo faz. Bom, ele falou só, inclusive você decide se vai ser enterrado aqui ou em Santos. Veja as condições. Aí eu falei, onde sua mãe quer que você sabe aqui é Santos, né? Eu falei, então é Santos. É Santos. Por quem que eu falo em Santos? Fala com meu tio Tito. Tá bom. Fiquei imaginando. Aí passado um tempo, umas horas, eu recebi um telefonema do Geraldo Alckmin, que era o governador em exercício. Falou, Sérgio, faz o seguinte, já que você vai fazer a parte da família, nós temos que respeitar o pedido do todo mundo, faz a parte do governo também. Eu falei, Geraldo, poxa, não, você se reúne com o Malufim amanhã, chama o chefe da Casa Militar, chama o chefe do Serviço Colonial, chama e resolve. Tá bom. E esse foi um momento danado para mim, porque aí era a subversão dos valores. Né? Você tinha uma estrutura no palácio, você tinha o chefe da Casa Militar, você tinha o chefe do Serviço Colonial, o secretário de imprensa, certo? Toda uma estrutura formal. E bom, eu estava delegando a missão de uma missão complicada, que eu não queria fazer. Nem me passava pela cabeça, né, coordenar uma atividade dessa. Mas... E aí fizemos a reunião lá no Palácio, 9 horas da manhã do dia seguinte, e começamos a ser objetivos e práticos. Né? Vai acontecer, vai, então como temos que fazer? É isso. Né? Deixando a emoção de lado. Aí entrou. E aí a imprensa fala isso, o cerimonial fala aquilo, a Casa Militar fala aquilo, e eu mensurando tudo e imaginando então como seria o caso e tendo que tomar a decisão se de fato seria assim. Aí nós começamos a notar, tal. E durante essa reunião eu liguei para o tio, o irmão da Lília em Santos, o Tite, falei, Tite, certo, como é que tudo vai ser? Olha, a Lília pediu, tá? Eu falei, eu estou sabendo, a Renata me falou. Eu falei, bom, eu quero ir em Santos para ver como que é a estrutura dos lugares. Eu falei, poxa, mas a tumba é muito modesta, certo? Eu falei, eu sei que é modesta, eu imagino que seja modesta. Posso ir? Pode. Então eu vou agora. Não, né? Aí virei para o coronel lá, achando que estava falando, tem helicóptero sobrando? Tem, então vamos de helicóptero para ver se nós agora. Pegamos o helicóptero, fomos lá discretamente, sem ninguém saber. Fomos lá ver a câmera. E de fato era muito modesta. Foi família mesmo. Mas pensei lá com os militares, falei, ele, se pudesse escolher ele aqui. Que aqui que está a filha, está o pai, vai ser aqui. Aí fui à prefeitura e falei com o prefeito, eu falei, pode alguma, vou arranjar um memorial lá. Nada, você não quer para mim. Ah, lá não dá. Eu falei, vamos tudo dar um jeito. Aí passei o dia todo lá em Santos fazendo isso. Vamos colocar em imprensa, imaginando, mas friamente decidindo essas coisas, friamente, esquecendo que eu estava planejando o enterro do... E assim fizemos. Voltamos para São Paulo, comuniquei a todos aqui como seria,
muitos achando loucura, né? Quando você pega o formalismo do cerimonial, né? E eu quebrando barreiras. Numa reunião que nós tivemos lá, muito exasperado, eu disse, olha, vocês se esqueçam desse decreto de ritual de sepultamento do governador. Esse decreto foi criado na época da ditadura. Que na época da ditadura eles não previram que um governador eleito gostava de boa, e que praticamente impus ao cerimonial da Casa Militar certa mudança, né? Para horror da burocracia, que isso era um desrespeito à lei. Olha, o desrespeito à lei é o Mário Covas morrer. A partir do instante que ele morreu, como ele está desobedecendo a ordem natural das coisas, então vamos desobedecer isso também, que isso daí é meramente acessório. Falei, vai ser assim. E a partir daí eu comecei a decidir certas coisas que iriam transcorrer no ordem dele ao arrepio da legislação, não é nem de lei, é um decreto. E é óbvio que tem muito antipatizado, mas eu pensava muito mais em como ele gostaria que fosse, conhecendo do jeito como eu conheci, como ele imaginava como gostaria que fosse acontecer. E que tranquilamente, se ele estivesse vivo, ele me endossaria. Então eu fiquei de consciência tranquila. Então, quando ele morreu, na terça-feira, 4 dias depois ele morreu, as coisas estavam minimamente organizadas. Porque não tinha lógica as coisas não estarem organizadas. Minimamente organizadas. Então, aquilo que podia ser organizado foi organizado. As exequias, os formalismos, mas aí vem aqueles momentos do momento, né? A missa de corpo presente, por exemplo. Né? A missa de corpo presente era um negócio o cardeal resolveu que poderia celebrar às 7 horas da noite. O cardeal resolveu que poderia. Bom, se o cardeal resolveu, então resolveu às 7 horas da noite. Então, isso tinha que ser decidido a partir das 10 da manhã, tudo simultaneamente acontecendo. E aí o presidente da República confirmou presença. Né? E aí, bom, aí começa o aí, certo? E o negócio foi tomando volume e o saguão do Palácio dos Bandeirantes era pequenininho, né? Para aquele episódio era pequeno. Aí nós resolvemos colocar então, eu com todos os militares, todo o corpo do Palácio obedecendo as minhas ordens, eu decidi como seria. Aqui senta o presidente, aqui senta a primeira-dama, aqui senta a dona Lila, aqui senta a Renata, aqui senta o Virgínio. Eu decidi, né? Porque não podia ser motivo de reuniões. Alguém tinha que decidir naquele momento. E formalizar aqui atrás senta a família, tal, não sei o quê, e aí chega o tal do cerimonial da presença da República. Assim, 5 metros de distância, tal, não sei o quê. Aí eu chamei o coronel lá e falei, senhor coronel, nós estamos tratando aqui das exéquias do governador de São Paulo. Bem, portanto, aqui quem manda sou eu sou cientista. E o coronel resolveu fazer valer as prerrogativas das patentes dele de coronel. Certo? E eu lhe disse, não lhe devo obediência e, por favor, o senhor está convidado a se retirar daqui. O presidente é convidado, seja como presidente, seja como amigo do falecido. Ele terá a sua cadeia. E foi pega para acabar. Porque aí esse coronel resolveu movimentar e eu simplesmente falei, será assim? Dito feito, pronto, acabou, certo? Aí fazemos a missa de 7º dia, de corpo presente. A missa de corpo presente, o presidente chega no horário, e de repente começa a chegar gente, e eu colocando cada vez mais gente. E eu fiquei num ponto estratégico, no mezanino, com o rádio dando ordem para um grupo de 40 pessoas. Por rádio dando ordem. Coloca fulano ali, coloca fulano aqui, não sei o que, mas só que chegava gente, e eu fui fazendo com que as pessoas sempre se aproximassem do caixão. Bom, aí o cardeal fez a missa, num aperto danado, e imaginei comigo que o Mário Covas gostava de povo ao lado dele. Dessa vez ele deve estar gostando. A hora que o padre, como o cardeal disse aquele famoso vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, eu dei uma ordem geral que era para liberar o caixão para todo mundo. Eu falei, vocês esperem a retirada da dona Lila e abram. Mas como? Vamos, falei,
esqueço, ó. Aquele foi um momento maravilhoso. Para desespero da segurança presidencial, o povo literalmente abraçou o caixão. Aquilo foi uma imagem que eu tenho memória maravilhosa. Eu falei, então, descanse em paz. Aí a partir daí continuamos, madrugada dentro. No dia seguinte, nós tínhamos o traslado para Santos. Então, você falou, tudo estava acontecendo mesmo, né? Na madrugada nós tínhamos tido um belo arrancado, porque o cerimonial queria fazer prevalecer o decreto, de que na frente o carro cerimonial, atrás o carro do luxo apostólico, atrás do choque. Eu falei, vai todo mundo de ônibus. Como? Falei, já combinei com o governador. Geraldo Alckmin vai no ônibus e junto com ele todos os secretários. No ônibus de trás, no ônibus da frente vai a família. No ônibus de trás vai o Geraldo Alckmin e a família. No ônibus, no terceiro ônibus vão as demais autoridades. No quarto, quinto, sexto ônibus, convidados. E depois, quem quiser ver. Nós não vamos convocar 500 carros para ir para Santos, até porque vai na mão invertida da Imigrantes. A Imigrantes ainda não existia. Tá, sim. Vai na mão invertida da Imigrantes. Então, por questão de segurança, vão assim, eu falo, olha, eu decidi e vai assim. Os ônibus já estão contratados, já estão coisa. E foi uma ronca mas valeu. Eu imaginei, mas eu falei, pô, mas como vai fazer um rabo atrás dele, 200, 500 carros, mesmo assim foi, carro de imprensa, mas oficial não, certo? Até porque em Santos eu sabia da estrutura local. Lá no cemitério do Paquetá não caberia 1/10 dos carros, tá? Mas não que fosse, não, assim foi muita coisa. E tudo aconteceu normalmente, e eu fui com o helicóptero por cima. Eu cheguei 15 minutos antes do helicóptero. Quando começou a descer a serra, o helicóptero acelerou, eu cheguei antes, desci lá no local, fui ver o que estava acontecendo. Eis que chega ao cemitério, está lá a capela do cemitério aberta, cheio de. O que é isso? Não, o caixão vai ser aberto aqui para a despedida do senhor presidente. Falei, o quê? Quem decidiu isso? Não, porque o cerimonial da presidência, não sei o que, eu falei, abri, né? Falei, porra, as despedidas foram em São Paulo, já teve exéquias, aqui à frente teve cerimônia dos militares. Falei, não vai abrir, não, a família não quer. Quem é o senhor? Eu falei, eu sou da família e estou respondendo para a família. E quem é o senhor? Eu sou o general. Eu falei, então, senhor general, o senhor fecha a capela que não vai abrir, presidente, porra nenhuma. Falei, pô, sabe que condições vem o corpo do governador no caixão, que desceu a serra, uma serra íngreme desse jeito? Falei, você acha que a família vai passar por esse dissabor? Não, mas o presidente precisa fazer. Eu falei, vai fazer porra nenhuma, vai lá na corda, no pé da campa, cara. Manda o Fernando Henrique para a campa. Eu já falei, Fernando Henrique para a campa, né? E aqui criou aquele mal-estar lá. Né? E aí entra a turma do deixa disso, tá? Não sei o que, conclusão. Fiz prevalecer até de que o caixão passasse, foi direto para campo, sepultado. Então você vê essas coisas todas que aconteceram. E foi o último evento que eu fiz no Mário Covas. De todos os que eu fiz, os grandes comícios, as conversas. Eu passei quase 30 horas ao lado do caixão dele e não olhei para ele. Não me despedi. Se olhasse, eu não faria um serviço. Não me despedi dele. Uma missão difícil. Ele gostava que as coisas fossem sempre bem feitas e eu acho que fiz bem feito. Nunca contei isso para ninguém. Eu consegui ficar ao lado do caixão dele durante dezenas de horas, 24 horas, 28 horas, virando de costas para ele, sem poder olhar para ele. Nossa. Não sei se aí se resume a minha história com o Mário Covas. Talvez seja isso que eu possa contar. Bom, e aí de lá pra cá, obviamente, fica esse vazio aí, né? Aí as coisas ficaram monótonas, né? As coisas ficaram monótonas e eu praticamente me desliguei das grandes atividades, né? Me limitei a
fazer da minha vida uma atividade sem muita atuação política partidária de vulto e meramente voltado para o lado profissional. Então, quer mais alguma coisa? Pergunta. Tá bom, né? A sua missão é perguntar. Bom, certamente a expectativa era que se ele tivesse aqui ainda seria o... Não, com certeza a mesma equipe estaria em torno dele, talvez agregando mais gente. Ele, como governador de São Paulo, agregou muito mais pessoas. Pessoas maravilhosas, pessoas que não conhecíamos, pessoas que ele também conheceu e que foram, digamos, fiéis a ele, foram discípulos dele. Digamos que duplicou, triplicou o time do Mário Covas. Se ele estivesse vivo hoje, tranquilamente ele acho que ou já teria sido presidente ou estaria presidente da República. Isso eu não estou. O Brasil, por certo, mereceria isso. E esse descontentamento seu em relação ao partido, alguma coisa estaria diferente dentro do partido se ele estivesse aqui? Eu acho que não, porque o Mário Covas ele dava o mote, ele traçava o mote, né? Ele traçava o mote, ele era ouvido dentro do partido, ele era a voz mais acatada dentro do partido. Ele tinha de fato uma liderança sobre a militância. Ele era o grande líder da militância. Tanto é que até hoje você não conseguiu firmar uma liderança de expressão nacional para liderar o PSDB. O Mário Covas liderava o partido localmente, estadualmente e nacionalmente. Era uma voz respeitada. Já estava no momento em que o Mário Covas passava a ser respeitado até no exterior. Ele era desconhecido no exterior e a partir das suas ações como governador, ele passou a ser conhecido. No interior já estava começando a ser respeitado no exterior. Eu me lembro até que a primeira vez em que ele falou com o Mário Soares, ele falou por força do convencimento de alguém conhecido que queria que ele falasse com o Mário Soares e interviu com o Mário Soares para que o Mário Soares o atendesse. Da última vez o Mário Soares já pediu para falar com ele, havia pedido para falar com ele, quer dizer, inverteu, sabe? Então, e o Mário Soares era uma grande liderança da social-democracia internacional, portuguesa sobretudo. Então a gente estava notando que já estava tendo a repercussão internacional a atividade do Mário Covas aqui em São Paulo, no Brasil. Ele seria, tranquilamente, ele teria sido presidente da República, ou seria hoje presidente da República, não sei, para fixar a temporalidade, mas estava destinado a isso. Ok. Muito bom, obrigada. Tá bom? Obrigado a você. Desculpe a emotividade, mas... Faz parte. Quando a gente fala, né?